Bom, boa tarde. São 5 horas e 1 minuto e eu tô começando agora a live de hoje, que eu escolho sempre um tema que tem a ver, que pode melhorar a nossa qualidade de vida. E geralmente é um tema generalista, né? Assim, geralmente é um tema, fico meio redundante, mas hoje eu vou falar de um tema mais específico, que eu vou falar sobre a velhice. Né? Na verdade, no Brasil, a velhice é a partir dos 60 anos. Mas 60 anos hoje ainda é muito jovem. 70 anos hoje ainda pode ser muito jovem. Nós vemos hoje pessoas de 80 anos com uma vitalidade maravilhosa. Então, na verdade, a primeira coisa que nós temos que saber é que não dá para rotular a velhice, não dá para rotular o velho, não dá para rotular o idoso. Então, a primeira coisa que nós temos que saber e ficar atentos é isso, tá? Mas antes de continuar, eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Meu nome, né, já sabe, é Sandra Rosenfeld. Eu sou especializada em qualidade de vida. Eu trabalho com meditação há muitos anos, há mais de 15. Eu sou personal, profissional e executive coach. Eu sou escritora, eu tenho 2 livros publicados voltados para a qualidade de vida, um sobre problemas de sono, Durma Bem, Acorde para a Vida, e outro sobre meditação, o que é meditação, que você encontra na Amazon, por exemplo, tá? E eu gosto de sempre, eu escrevo artigos, né? Eu tenho os livros, e eu tive eu gosto de escrever sobre sobre o idoso, né? Sobre depois, quando a pessoa se aposenta. Eu tenho já palestras sobre isso, eu sou palestrante também. E eu vou começar, Rogério, seja bem-vindo. Então, eu acho interessante quem puder pegar no iniciozinho, porque como fica gravado, e como eu sei que essa hora poucas pessoas têm disponibilidade, eu já começo com a live e deixo gravado, e depois muitas pessoas vão assistindo. Então, vamos lá. É um tema que me atrai, é um tema interessante, e é um tema que eu acho que depois de uma certa idade preocupa de certa forma todos nós. E a certa idade que eu estou dizendo vai depender também de cada pessoa. Tem gente que começa a se preocupar com a velhice com 40 anos, outros com 50, outro a partir dos 60, e outros não se preocupam nunca, né? Oi, Beth, seja bem-vinda. Depois, se puder, assiste lá o iniciozinho. Vai ficar gravada, mas eu já comecei, porque como eu sei que essa hora, né, eu sempre falo tem pouca gente, eu já tô começando direto a live. Então, o que acontece? Muitas pessoas acreditam que com a idade, o idoso, ele fica melhor, né? A pessoa mais velha, porque não é só idoso. A gente, como eu estava falando antes, o envelhecimento começa muito antes, mas aqui no Brasil é tido idoso, velho, a partir dos 60 anos. Agora, veja bem, velho não necessariamente tem é pejorativo chamar a pessoa de velho. Tudo depende de como você diz, porque a velhice não é pejorativa. Tá? A terceira idade, o pessoal chama terceira idade, agora nós já temos a 4ª idade. Então, o que acontece? Primeiro eu quero tirar esse mito, né, de acharem que a pessoa que fica mais velha, que fica idosa, que o idoso, que o velho, ele é melhor, ele é mais tolerante, não é uma pessoa má, ele é menos, não fica tão irritado. E, gente, isso não existe. Por quê? Porque se você já vem com isso anteriormente na sua vida, já traz isso com você, você não vai mudar de uma hora para outra porque ficou idoso. Isso não existe isso. Então, isso é um trabalho, a gente fazer as mudanças que a gente quer na vida para ser uma pessoa melhor, ela já começa durante a nossa vida toda. Agora, se a pessoa tiver consciência na velhice,
caramba, eu sou ranzinza, eu sou ranzinzo, eu sou chato, eu sou implicante, eu tô piorando. Nossa, se tiver essa consciência e for buscar ajuda, ela também vai melhorar. Mas o que eu quero dizer é que a velhice por si só, ela não é milagrosa. Ela não vai mudar o estado da pessoa, a maneira dela se comportar, a maneira dela pensar, a maneira dela agir. Ao contrário, com o tempo, determinadas coisas se solidificam, né? Se solidificam de forma que às vezes é difícil a mudança. Então isso é que eu queria deixar claro, tirar esse mito, essa crença de que o idoso, que todo idoso é bonzinho, que todo idoso é bacana. Boa tarde, Beth, que todo idoso é legal. Não. Agora, o que acontece? É que realmente, se o idoso ele for uma pessoa que já vem na vida dele, for uma boa pessoa, com todos os defeitos que todos nós temos, mas se ele for uma boa pessoa, na velhice ele pode sim ficar melhor. Por quê? Porque a velhice, ela nos aproxima da morte. Ela nos aproxima do fim. Então a gente começa a olhar. Oi, Adrelina, seja. Ai, Adrelina, seja bem-vinda. Então vai ficar gravado, tá? Porque eu sei que essa hora poucas pessoas assistem, então fica gravado. Então, o que acontece? Se a pessoa. Alba, seja bem-vinda. Se a pessoa. Sugiro quem tá chegando assistir depois o início, tá? Que foi bem interessante. Se a pessoa. Oi, querida Alba. Se a pessoa ela é uma boa pessoa durante a vida dela, né? Se ela é uma pessoa calma, se ela é uma pessoa atenciosa, se ela é uma pessoa, as qualidades dela vão realmente ficar mais visíveis na velhice. Pelo que eu estava falando, oi Fabiola, pelo que eu estava falando, pelo que eu estava falando. Por quê? Que quanto mais você se aproxima do fim, quanto mais você se aproxima da morte, né? E a partir de uma certa idade a gente se aproxima mais da morte. A gente pode morrer a qualquer momento, mas a gente se aproxima naturalmente mais depois de uma certa idade. Os nossos valores mudam, ficam mais dentro de uma realidade. Então, com isso, tudo que é positivo da pessoa fica mais positivo ainda na velhice. Aí você pergunta, então tudo que é negativo piora? Não. Não necessariamente. Se essa pessoa ela tem valores muito positivos, né? Atitudes positivas, e isso vai ampliar na velhice, ela realmente vai diminuir, ela vai minimizar com as atitudes mesmo os defeitos dela. O que ela puder minimizar. Porque é que eu expliquei, nós construímos a nossa vida durante a vida toda. E tem coisas nossas que ficam solidificadas, engessadas, se a gente não trabalhar antes. Então, se é difícil mudar durante a nossa juventude, durante a nossa fase adulta, mais difícil ainda na velhice. Mas nem todo velho é ranzinza e nem todo velho é bom, tá? É isso que eu quero deixar bem claro. Não dá para estigmatizar a velhice. Então, dito isso, agora a gente tem que ver as perdas e ganhos. As perdas e ganhos que nós temos na nossa velhice, tá? Então eu vou falar primeiro das perdas para depois falar dos ganhos. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem ir fazendo, tá? Bom, tem algumas perdas na velhice. A solidão, tá? Muitas pessoas idosas acabam ficando sozinhas, morando sozinhas. Por quê? Ou porque já estavam separadas e não conseguiram engrenar bem no novo relacionamento, tá? Ou porque o cônjuge faleceu e já moravam os dois sozinhos. Os filhos normalmente não estão mais morando em casa, né? Então, os amigos, quanto mais velha a pessoa for, mais solidão pode existir na vida dela e perdas, né? Isso acontece muito, as pessoas vão envelhecendo e os amigos
nem todo mundo vai chegar na idade do outro. Então ela vai tendo perdas no meio do caminho. Agora eu tô falando de perdas de pessoas queridas, de amigos, de família. Então você tem que conviver, vai convivendo com isso. Por mais que você aceite, que você entenda que faz parte desse processo, é uma realidade que entristece o idoso, né? Então, aí é que tá um outro lance. Se ele não tiver uma força interior, se ele não tiver já uma experiência anterior sobre isso, não é experiência de perdas, não. É experiência de como lidar com as possíveis perdas, né? Como ele não trabalhou isso na vida dele, essas perdas que ele tem. Olha as perdas que eu tô falando perdas de pessoas mesmo. Quando começa a idade adulta, pode ser muito difícil e muito dolorosas. Por outro lado, se ele souber lidar com isso, já desde antes, ele consegue encarar de outra forma, o idoso consegue encarar de outra forma, né? Então, é outra coisa, perda. Então, agora eu tô falando, quem entrou agora, se puder, depois assiste o início, vai ficar gravado, tá? Então, eu tô falando agora da solidão do idoso, depois eu vou falar dos ganhos, as perdas, solidão, por conta do que eu falei, né? Que as pessoas ficam sozinhas muitas vezes, às vezes vão perdendo os amigos também, né? E tem a solidão dela viver sozinha mesmo, porque ou porque o cônjuge morreu, não tem mais os filhos em casa, ou porque se separou e não firmou mais com ninguém, ou até firmou, mas terminou, e enfim. Então, tem a solidão, que ela precisa lidar com isso. Como preencher, a gente vai ver isso depois. Como preencher o vazio da solidão, né? Então, a solidão, os lutos que eu falei, né? As perdas, que pode perder cônjuge, amigos, familiares, as limitações físicas da idade. Como é importante preparar-se para as mudanças e perdas. Muito importante, Ana Cláudia, muito importante. Para as nossas perdas mesmo, nossas, né? Como eu estou falando agora, as limitações físicas. Com a idade, nós vamos, não é todo mundo, mas, bom, vai ter sim, limitações físicas. Alguns mais, outros menos, mas vai ter. Então, isso também é outra perda. As dores, tem pessoas que começam a ter dores no corpo, artroses, artrites, enfim. Começa a ter alguns sintomas, algumas doenças inerentes à velhice. Não para todos. Não para todos, tá? Então, por exemplo, tem outras doenças, já que eu tô falando das limitações de doenças mais graves, como Parkinson, como Alzheimer, né? Como a memória que vai se perdendo. Então, isso tudo são perdas que algumas pessoas têm mais, outras têm menos, mas são perdas que podem vir com a velhice, né? Fora isso, tem algumas outras coisas, como depressão e ansiedade. Se a pessoa era ansiosa durante a vida, ela pode até ficar um pouco menos ansiosa. Agora, olha só, ou mais. Porque se ela não souber lidar com a velhice, a tendência, se ela já era ansiosa, não é para melhorar a ansiedade, é para piorar. É para piorar a ansiedade. E a depressão, a mesma coisa. Se a pessoa começa a se perceber idosa, idoso, a velhice, começa a olhar em volta, a ver as limitações, o que não consegue mais fazer, o que não dá mais para fazer, e não souber lidar com isso, não tiver se preparado, como a Ana Cláudia bem colocou aqui, é importante essa preparação. Se não tiver se preparado, vai ser muito mais difícil lidar com a velhice. E olha bem, a velhice hoje, antigamente as pessoas se aposentavam, 5, 10 anos depois morriam. Então, se as pessoas se aposentavam 55, 60 anos, 65, 68 morriam. Hoje não. Hoje você pode viver 80, 90, tem gente vivendo 100 anos. E não são poucos, não. Aqui no Brasil mesmo nós temos muitos centenários.
No mundo nós temos muitos centenários. Então imagina, se você não se prepara para a velhice, você vai sofrer muito, porque você pode, é uma outra vida que você pode ter. Tá? A velhice começa aos 60 anos, né, aqui no Brasil. As pessoas se aposentam mais ou menos nessa idade, 60, 65, outras pessoas um pouco antes. Então a gente vai falar sobre isso também, a mudança que é feita após a aposentadoria. Se você não tiver se preparado ou não começar a se preparar logo no início da velhice, ou eu vou além, qualquer momento da velhice que você perceber que você não está lidando bem com o seu envelhecimento, ou que as pessoas não estão lidando bem com você, se você tiver essa consciência, peraí, tem alguma coisa errada, as pessoas não vêm me visitar, as pessoas não me convidam, meus filhos não vêm, meus netos não vêm, sabe? Meus amigos, cadê? Né? Eu não estou conseguindo fazer relacionamentos, eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? Será que sou eu? Por que sempre tem que ser o outro? Né? Então, a qualquer momento que você consiga ter essa percepção, buscar ajuda é fundamental, porque é que eu estou falando, a velhice hoje, você pode viver depois dos 60 anos, já imaginou, você pode viver mais 30, 40 anos. É uma outra vida. Então, se você não se preparar para ela e não souber lidar, você pode ter anos muito dolorosos para você. E ao contrário, se você se preparar, você pode ter anos de prazeres. Tem pessoas que têm uma velhice tranquila, em termos de saúde mesmo, de limitações. Claro que chega uma certa idade que você fica mesmo mais limitado. Tá? Mas até as suas limitações que vão acontecer vai depender de como você se cuidou, né? Até chegar à idade da velhice, né? Até chegar à velhice. Então, de novo eu volto aqui o seguinte, o velho, ele não vai ficar melhor, não vai ser uma pessoa melhor, ele não vai viver melhor simplesmente porque chegou à velhice. Não é isso, tá? O que ele tem de bom, o que ele cultivou, o que ele trabalhou, o que ele conquistou, vai ficar mais presente provavelmente na velhice, pelo que eu falei, porque os valores dele, do idoso, são valores mais honestos, vamos dizer, são valores mais reais, ele consegue dar o valor correto para as pessoas, para as situações. Por quê? Porque ele está mais próximo da morte. E aí os nossos valores mudam, né? Nossos valores mudam. Tem certas coisas que não tem mais sentido a gente se preocupar. Não tem porquê, é perda de tempo. Só que quando nós somos jovens, a gente não vê como perda de tempo. E tudo faz parte de cada ciclo da vida que a gente vive, né? Então, agora, o que já tinha de pior, é que eu vou dizer que pode piorar. O que já tinha de pior, com a idade, pode piorar. Então, a coisa mais importante de tudo é você se preparar para a velhice. Isso ajuda muito a pessoa. Como é se preparar para a velhice? Bom, em primeiro lugar, vem você se preparar para a aposentadoria. Isso já é fundamental. Você se preparar para a aposentadoria. Muitas pessoas não se preparam. Os homens sofrem mais na aposentadoria do que as mulheres. Porque as mulheres, nós mulheres, nós somos mais livres em determinadas coisas, né? Nós saímos em grupos de mulheres, vamos jantar, nós vamos para shopping, nós vamos ao cinema sozinhas, nós vamos ao teatro sozinhas. Nós não precisamos de um homem na nossa vida para ter uma vida social ativa, né? O homem não. O homem, ele precisa mais da mulher para ter uma vida social ativa. Ele não vai ficar com um amigo dele, indo para o cinema, indo para o teatro, ele pode ir uma vez ou outra. E na idade mais velha, o idoso não vai ficar em barzinho. O idoso não vai ficar em barzinho, né? O idoso vai para um restaurante, pode até vai andar no shopping, mas vai sozinho, não.
Então, o homem se preparar para a velhice, já se preparando para a aposentadoria é fundamental, porque senão quando chega a aposentadoria, ele não sabe o que faz da vida. Ele vai ficar em casa. E isso às vezes destrói muitos casamentos. A velhice, né, que poderia unir o casal, agora a gente está despreocupado, nós podemos viajar, nós podemos fazer passeio, nós estamos mais livres. Não. Porque se a pessoa não se preparou, se o homem, por exemplo, estou falando do homem, não se preparou para o envelhecimento, para a aposentadoria, imagine esse homem acostumado a trabalhar, a produzir em casa. Olha, entrar em depressão pode ser uma coisa certa, né? Ou se tornar uma pessoa mais ansiosa, mais irritado, mais sem paciência. A mulher não vai aguentar o cara, porque ele começa a ver tudo em casa que ele nunca viu. Então, é muito importante, tanto o homem quanto a mulher, se prepararem para a aposentadoria. Mas mais o homem, como eu falei, porque a mulher, nós mulheres, nós fazemos um monte de coisas independentes do homem. Então isso é um facilitador muito grande para a gente, principalmente durante a nossa vida toda, mas principalmente na velhice. Já o homem, não. Né? Eu vejo, por exemplo, aqui no meu condomínio, agora não por causa da pandemia, mas aqui no meu condomínio, tem umas idosas que elas se reúnem para fazer enxoval para ajudar de caridade, né? Então elas fazem enxovais para bebês. Então elas se reúnem ali. Então, meu vídeo pausou, tô voltando, tá? Se pausar, vocês não saem que eu tô voltando. Então, como é que é se preparar para a velhice, para a aposentadoria? Bom, em primeiro lugar, é você, desde jovem, saber se reinventar, manter o olhar curioso, Alba, como estar aqui assistindo essa live. Isso é muito importante, essa curiosidade, né? É muito importante que não se perca, que pelo contrário, se aguce na velhice, né? Mas a mesma coisa, isso aí, Alba, é porque você já está trazendo isso. Se chegar na velhice e você não tiver isso, você vai trazer isso de onde? Não vai trazer, né? Então, como é que eu digo? Como é que é se preparar para a aposentadoria e então para a velhice? Primeiro é você começar na sua fase adulta, buscar fazer o que você gosta. De esporte que eu tô falando, de alguma coisa de esporte, de uma atividade, de um hobby, de alguma coisa que depois, quando você chegar na aposentadoria ou na velhice, você possa ampliar isso, você possa manter isso na sua vida, tá? Uma vez, eu tenho meu primo, alguns anos atrás, ele começou a jogar golfe, tem muitos anos. Eu falei, nossa, por que você está jogando golfe, não sei o que, você tem outras coisas? Ele falou, não, eu estou me preparando para a velhice. Ele sempre foi super organizado na vida dele, em todos os sentidos. Ele falou isso para mim há muito, 30 anos atrás, tá? 20 anos atrás, ele falou isso, acho que 30. Ele falou, estou me preparando para a velhice, porque eu sei que na velhice eu não vou poder fazer mais determinadas coisas, mas jogar golfe provavelmente eu vou poder. Porque caminhando, apesar de ser longas distâncias, eu vou poder. Já algumas outras coisas eu não vou. Vai ser mais difícil. Então, isso é uma realidade. Então, é muito importante, tanto o homem quanto a mulher, buscar, durante a fase adulta, alguma coisa. O que gosta de fazer? Sabe? E realmente colocar isso na vida com disciplina. Sabe, não pensar assim, não, eu não tô fazendo agora, quando eu envelhecer eu faço. Não vai funcionar assim. Sabe, não vai funcionar. É aquela mesma coisa das pessoas assim, não, quando eu me aposentar, aí eu vou ser feliz. Quando os meus filhos casarem, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou poder usufruir da minha felicidade. Isso não existe. Há que se preparar, como tudo na vida. Há que se preparar. Se vocês forem olhar, a gente se prepara o tempo todo para a vida. Desde a hora que a gente nasce, mesmo que a gente não tenha essa consciência.
né? Quando a gente faz o maternal, aí a gente se prepara para o jardim. No jardim tem formatura pra gente, agora não é mais, né? Mas antigamente era primário, né? Do primário, gente, eu não sei os nomes, tá? É ensino fundamental, ensino não sei o que, eu não sei, tá? Aí você se preparava pro ginásio, né? E do ginásio, então a gente vai se preparando, a gente vai vencendo etapas. Cora Coralina escreveu seu primeiro livro com quase 76 anos e morreu com 96, 20 anos. Olha só, depois, né, uma pessoa incrível como ela, né, com uma história incrível, uma lição de vida para todos nós, né? Muitas pessoas, Alba, muitas pessoas construíram coisas importantíssimas na vida que coisas que ficaram para outras pessoas darem continuidade para a eternidade depois dos 60 anos. Depois dos 60 anos. Então, nunca é tarde para você fazer nada. Então, eu sempre digo o seguinte, na velhice, não é porque você chega na velhice assim que você tem que continuar assim. Mas, de preferência, você se preparar. Então, primeira dica é essa, gente, busca um esporte para fazer, uma atividade física, porque não só você vai precisar muito disso na velhice, como a atividade física vai te preparar para a velhice. Eu conheço pessoas que na velhice pararam de andar, literalmente pararam de andar, não conseguiam, ficaram com aquele espacinho até que pararam. E essas pessoas, eu olhei a vida delas, não se exercitaram a vida toda. E tiveram outros problemas também e que não cuidaram. Problemas de joelho, que, nossa, os problemas de joelho são seríssimos. Artrose, né? Que se não forem cuidadas, as pessoas param de andar. E muitas vezes esses problemas começam com 50 anos, 50 e pouco, 60, e a pessoa não cuida. E aí chega na velhice, não consegue mais cuidar, porque já chegou a tal ponto que não tem mais muito o que fazer. Né? Então, a elasticidade, a flexibilidade que você perde com a velhice, se você fizer alongamento, tem gente, eu não gosto de fazer exercício, tá bom, faz caminhada, faz alongamento, mas faça alguma coisa por você, se priorize, porque você vai precisar disso mais tarde. Hoje em dia tem uma outra coisa também. Viver muitos anos, viver até 90 anos hoje, não quer dizer, não é sinal de viver com saúde. Não é, tá? Porque hoje nós temos recursos médicos que levam a nossa vida para frente sem nenhuma qualidade. Gente, meu pai é um exemplo disso. Meu pai é uma pessoa que sempre trabalhou muito, ele era extremamente estressado, ansioso, não fazia nenhum tipo de exercício físico, nenhum tipo de exercício para relaxar, para equilibrar, para harmonizar, como yoga, meditação, ele não fazia absolutamente nada. Com 60 e poucos anos ele teve um infarto, que pegou a parte elétrica do coração dele, o infarto não foi, e que mudou a vida dele drasticamente. Depois começou o Parkinson. E como meu pai tinha recurso, o que acontece? Ele viveu ainda até os 82 anos, mas foi uma velhice muito ruim. Porque ele foi uma velhice que ele viveu, agora foi até 82, ele viveu, desculpa gente, ele morreu há 6 anos, mas eu tô confundindo se ele morreu com 82 ou 84. Mas o que mais me chamou a atenção é que a qualidade de vida dele foi embora. E ele só viveu esse tempo todo por conta do recurso financeiro que ele tinha, dos médicos, dos tratamentos, dos medicamentos. Mas isso não é a qualidade de vida que a gente quer na nossa velhice, quando a gente pode viver. Imagina, ele morreu com 80, ele viveu 20 anos dos 60 em diante dele, foi só decaindo, mas ele não se preparou nada para a velhice. E durante a velhice isso não modificou. Ele era uma pessoa muito boa, continuou sendo uma pessoa muito boa. Uma pessoa maravilhosa, continuou sendo. Mas ele pagou um preço alto. Agora, é claro que, por exemplo, tem pessoas que se cuidam, que fazem tudo e infelizmente acontece. Isso são imprevistos da vida, né? Isso são imprevistos da vida que podem acontecer. Isso a gente não tem como
saber se vai acontecer ou não. Mas a gente tem que se preparar como se não fosse acontecer. A gente tem que se preparar para ter uma boa velhice. E uma boa velhice não é também cuidar só da parte física, né? Tem gente que joga futebol, ou que joga vôlei, ou que faz exercício, que faz caminhada, mas que não cuida da parte emocional, da parte mental, né? Da parte psicológica. E não vai ter uma velhice boa, porque já não tem uma vida boa. São pessoas extremamente estressadas, extremamente ansiosas, com depressão, né? Pessoas impulsivas, pessoas que não conseguem manter um relacionamento adequado, nem com ela, nem com ninguém. Então, isso aí vai piorar na velhice. Vai piorar na velhice. Agora, quais são os ganhos que nós temos, né? Se a gente se preparar, vai poder usufruir muito bem dos ganhos. Se não se preparar, esses ganhos não vão ter esse peso que poderia ter tão bom, né? Para ajudar nesse momento que já é tão delicado da vida das pessoas. Então, por exemplo, o que é? A pessoa na velhice, ela vai ter mais tempo livre, né? Ela vai buscar naturalmente por isso. Ou ela vai ter mais tempo livre porque se aposentou e não trabalha mais, ou ela mesmo trabalhando, porque tem pessoas que não param de trabalhar, tem pessoas que têm a empresa própria, ou trabalham numa empresa há muitos anos, e são totalmente lúcidas, e são importantes ainda, que não param de trabalhar. Eu conheço pessoas que têm 80, 90 anos e não pararam de trabalhar. E são importantes, mas todo mundo diminui o ritmo. Isso é normal, todo mundo diminui o ritmo. Então, nós vamos ficar, de uma maneira ou de outra, com mais tempo livre. Agora, veja bem, o que você vai fazer com esse seu tempo livre? Aí que vem a preparação. Se você não se preparar para aposentadoria e para velhice, esse tempo livre vai ser um peso para você. Mas se você se preparar, esse tempo livre vai ser uma dádiva para você. Porque você vai poder, mesmo que, vamos falar aqui de poder aquisitivo, tá? Antes de eu continuar isso aqui. Uma das perdas que as pessoas podem ter com a aposentadoria é o poder aquisitivo. Pode diminuir bastante, tá? Outras pessoas não. Outras pessoas se prepararam ou são felizes nisso, né? Tiveram empregos bons ou conseguiram guardar dinheiro, enfim. Tem uma boa aposentadoria, né? Mas o mais importante é que, independente de qualquer coisa, seja você com pouco recurso ou com muito recurso, você vai ter mais tempo livre. Então, se preparar, né? Independente de qualquer coisa para a velhice, você vai poder usufruir do seu tempo livre. Como você vai usufruir? Oi, Diego. Como você vai, entrou Queira Vencer, que eu não sei quem é. Como você vai usufruir do seu tempo livre? Depende. Não depende só do seu poder aquisitivo. Depende de como você se preparou para a aposentadoria e para a velhice. Quem chegou agora, gente, depois assiste o vídeo, o início, que eu tô falando sobre tudo isso. Agora eu tô falando sobre ganhos que a pessoa tem na velhice. Mas aí o que acontece? Como é que você pode usufruir mais do seu tempo livre? Você pode viajar, você pode fazer passeios curtos também. Você pode reunir grupos. Hoje tem grupos de idosos que, como é que funciona, né? Tem uma pessoa que tem... Agora na pandemia não tá vendo isso, mas é uma pessoa que tem uma van, né? Ou um micro-ônibus e leva essas pessoas para teatro, para cinema, para shows, para viagens curtas. Teresópolis, Petrópolis, eu tô aqui no Rio de Janeiro, tá? Para viagens curtas. Então os idosos, é uma forma de aproveitar o tempo, né? Com um hobby que ele já criou lá atrás, um novo hobby que ele busque para ele, que é o que a Alba falou, a curiosidade, né? Buscar um novo hobby, uma nova atividade. É o que eu falei aqui, para o homem, a aposentadoria é pior do que para a mulher normalmente, tá? Então, os ganhos. Primeiro é esse, né? O tempo livre. O idoso vai ter mais tempo livre. Agora, como usufruir desse tempo vai depender de como ele se preparou para a velhice e também de como está a saúde dele, o que ele vai poder fazer. Mas mesmo, olha só, mesmo que o idoso
não possa, mas eu não posso fazer caminhadas, eu não posso fazer viagem, eu não posso. Mas hoje em dia, se o idoso se preparar, ele pode fazer coisas que ele não fazia. Olha só que bacana. Você depois da aposentadoria, você pode fazer coisas que você não fez quando era mais novo, porque não teve tempo, porque não pôde se dedicar, porque tinha que criar filhos, depois teve que ajudar na criação de netos muitas vezes, tinha um trabalho. Então muita gente queria aprender um idioma, muita gente queria fazer um curso de determinada coisa, muita gente queria fazer uma faculdade, muita gente queria terminar os estudos. Gente, agora pode. Nada impede de você ocupar o tempo, por exemplo, fazendo uma faculdade, fazendo um curso de idioma. E hoje, com a internet, nós temos isso tudo de uma forma gratuita muitas vezes. Gratuita muitas vezes. Cursos online gratuitos muito bons. Então tem uma forma de você aproveitar a sua velhice, mesmo que você esteja com algumas limitações. Às vezes a pessoa começa a ter problema para enxergar, né? Idoso sadio é participativo, a pessoa começa a ter problema para enxergar, né? Ter problema de visão. Você pode hoje fazer a mesma coisa, você pode fazer muita coisa hoje, mesmo com a visão limitada. Outra coisa que eu já falei lá, né, que é muito bacana, que é um ganho na velhice, é a pessoa dar valor ao essencial, ao que realmente tem valor. Isso tem um peso muito grande. Isso deixa a vida da pessoa mais leve, mais feliz e de quem está à volta dela. Tá? Ela dá os valores corretos para as pessoas, para as situações. Isso é um ganho na velhice também. Outro ganho que tem tem a ver com você se aceitar. Aceitar a velhice é fundamental, é muito importante. O que é aceitar a velhice? São as mudanças físicas também. Hoje a gente quem tem dinheiro, pode sim, pode fazer um botox, pode fazer uma plástica, vai se preparando. Mas de qualquer forma, todos nós vamos envelhecer e vamos perder massa muscular, não vamos mais ser as mesmas pessoas fisicamente, se olhando no espelho, esteticamente. Mas isso não impede que o idoso continue sendo o idoso, a idosa, bonito, charmoso, né? Não impede isso. Aliás, o que torna a pessoa mais bonita e charmosa não é a roupa, não é o físico, não é nada disso. O que torna ela mais bonita e charmosa é o que ela traz, é o que ela irradia, né? Isso em todas as idades e na velhice mais ainda, né? Então, ela não precisar se preocupar com superficialidades, né? Com físicas que eu tô falando, isso também dá uma liberdade enorme. Quando a gente é mais nova, né, mais novo, a gente se preocupa muito com físico, depois de uma certa idade, isso já não é mais tão importante. Quer você queira, quer não, você vai envelhecer, então isso não adianta dar tanta importância para isso com 80 anos, né? Você pode se cuidar, você deve se cuidar, mas isso é uma outra liberdade que nós ganhamos. Aí agora, principalmente as mulheres, porque passa séculos e nós sempre estamos nos cobrando muito, sempre nós mulheres ficamos muito escravizadas, né? Muito escravizadas com estética, pela estética. Nós mulheres somos muito ainda. Alguém escreveu aqui, conviver com amigos, melhor humor, diferentes idades, jovens, criança, muito aprender a ensinar também, é isso mesmo. Né? Buscar conviver com pessoas não só da mesma idade, não só com 80 anos, com 70, com 60, mas de todas as idades. Porque o idoso tem muito a acrescentar para o outro, para o mais novo. E o mais novo traz a vitalidade, a diversão também para a vida do idoso. Né? Então, eu já falei dos ganhos, tempo livre, o valor ao que é essencial, não precisar mais se preocupar com superficialidades. Nós mulheres temos que ficar... Isso é um ganho grande das mulheres, se elas não ficarem tristes por conta de perder
não é beleza física não, mas o estado físico como era, né? A estabilidade financeira é um ganho também. Muitas pessoas, quando elas se aposentam, elas ficam melhores financeiramente. Até porque os gastos são menores. Então, isso é um outro ganho que a pessoa pode ter ao se aposentar, ao envelhecer. E outra coisa que eu queria para finalizar, e depois eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas de ganho, que a pessoa tem que entender que o sexo pode continuar na velhice. Sabe, as pessoas ficam, mas o velhice fica assexualizado. Não é verdade isso, nem o homem nem a mulher. O desejo continua, o tesão continua, que tem a ver com curiosidade. Fica diferente, mas continua, tá? O idoso hoje, você tem recursos, né? Tem o Viagra, entre outros, que vai ajudar realmente, mas vai ajudar na ereção porque ele tem desejo. Porque esses medicamentos, eles só funcionam se a pessoa tiver desejo. Se a pessoa não tiver tesão, não tiver desejo, não vai funcionar. A testosterona, e nós temos hoje, por exemplo, nós podemos fazer reposição hormonal, tanto o homem quanto a mulher. A testosterona, que é responsável pelo libido e que a gente vai perdendo com a idade, ela pode haver reposição. Então, uma das outras coisas muito importantes é que a pessoa idosa, que já deve começar antes, mas tem um acompanhamento médico de um geriatra. Isso é muito importante. Ou de um médico da família. Um médico de família, um médico da família, ela busque isso para estar fazendo os exames necessários para ver como é que está a testosterona, como é que estão os hormônios, isso para homem e para mulher. Até porque a falta de determinados hormônios pode causar, ou excesso, pode causar ansiedade, e a falta pode causar depressão. Então, às vezes, a pessoa está num momento de depressão ou de muita ansiedade e, na verdade, está precisando controlar os hormônios. Então é muito importante, a sexualidade continua. A mulher, então, ela nada impede a sexualidade dela, né? Nada impede, se ela se cuidar, se ela fizer reposição hormonal, e continuando indo a ginecologista, e fizer, ela pode ter uma vida sexual ativa a vida toda. E como ela vai conhecer mais o corpo, provavelmente, que é o que se espera, ela vai ter mais prazer. E vai poder dar mais prazer, independente da idade. Então, na verdade, nesse momento, o sexo pode ser mais, não é mais interessante, mas ele vai ser feito de outra forma. Ele pode ter um aproveitamento melhor. Até porque a pessoa já sabe das limitações, vai aproveitar mais aquele momento, vai se entregar mais. Então, é muito importante entender que a velhice, ela não traz só perdas, ela tem ganhos, bastante ganhos. Só que para a pessoa aproveitar esses ganhos, ela deve o ideal é se preparar para a velhice. Não ser pego de surpresa, sabe? Ih, chegou, tô com dor aqui, tô ali, o que eu faço agora? Ou então, tô sozinha em casa, tô sentindo, o que eu faço? Eu não tenho um hobby, eu não tenho uma atividade, eu não construí relacionamentos, eu não tenho amigos. Então, o ideal é você começar a construir antes, tá? Mas a qualquer momento, você tem o direito como ser humano, tá? A qualquer momento, não importa se você tá com 70, com 80, com 90, a buscar o que vai te deixar com a melhor qualidade de vida. E eu não posso deixar de falar aqui que busquem fazer alguma coisa pelo seu emocional, para relaxar, para se autoconhecer, para ficar com você, para ter paz. E eu digo muito a meditação, porque eu já faço meditação há mais de 25 anos, foi um divisor de águas na minha vida. Eu dou cursos de meditação há mais de 15, é impressionante a modificação para melhor que traz na vida das pessoas. Eu agora mesmo estou atendendo dois idosos, tá? Com mais de 80 anos, que buscaram a meditação, e um falou uma coisa tão linda para mim, porque eu sempre pergunto, por que você está buscando a meditação? Isso eu pergunto para todo mundo. Aí ele falou assim, para lidar melhor com com a velhice, né?
com os percalços da velhice, né? Com as coisas que a velhice vai trazendo pra gente. E eu sei que a meditação, ele falou, ajuda muito. Olha que bacana, né? Olha que bacana, né? Então, e o outro idoso, ele falou, porque eu quero ter mais paz, eu sou ansioso, não quero mais ficar com essa ansiedade que tive a vida inteira. Então, a qualquer momento, mas eu aconselho, gente, faça a meditação, independente da idade que vocês tenham, porque a meditação, ela vai ajudar demais na vida de vocês e demais no envelhecimento. Deixa eu ver aqui, falou aqui, a Ana Cláudia falou, é importante quebrar tabus e achar que com a velhice não há mais vida sexual. Há vida sexual, sim, né? É muito importante a pessoa aceitar, o casal se aceitar, e há vida sexual e muito desejo, entendeu? Muito tesão, muito desejo. Gente, eu vejo homens mais velhos olhando para a mulher. Meu pai, gente, com todo o problema que eu contei aqui que ele teve, eu via ele olhando para as mulheres, e não era um olhar de velho safado, de velho. Não, era um olhar de admiração, às vezes até de desejo. Eu olhava assim e falava assim, caramba, né? Que bonito isso. Né? E eu sei que as mulheres também têm. Eu sei de casos de mulheres com 80 anos que têm uma vida sexual intensa. Né? Então, a Ana Cláudia falou que é importante quebrar tabus e achar que com a velhice não há mais vida sexual. A Alba colocou aqui, manter o corpo e o cérebro, a sexualidade ativa. Parabéns pelo tema. Obrigada, esse tema é um tema importantíssimo. Eu adoro falar sobre isso, tá? Eu tenho artigos, eu já fiz para... eu adoro. Fabíola, sua explanação sobre esse tema foi maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, compartilha. A melhor forma que vocês podem de retribuir isso para mim, não só a presença de vocês, mas é compartilhando. Compartilha, tá? Eu vou depois colocar no Face, vou colocar no YouTube, porque vai ajudar muita gente, né? E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós temos ainda uns pelo menos 5, 6 minutinhos a gente tem aqui, porque eu vou atender agora um cliente às 6 horas, mas a gente pode ainda, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, né, a Alba falou, a Cláudia falou, né, e são quando a pessoa se posiciona, já ajuda outros, né? Então, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Cora Coralina, Bárbara, né? Escreveu o primeiro livro com 76, saber se reinventar, preparar para as mudanças e perdas, e preparar para os ganhos, usufruir os ganhos da velhice, né, Ana Cláudia? Eu estou sentindo, a Adrelina falou, eu estou sentindo todas essas mudanças e adorando. Quer dizer, a Adrelina, ela está conseguindo ver as mudanças positivas que estão acontecendo por conta de entrar na velhice, né? Na terceira idade. Quer dizer, porque a gente tem hoje, é o que eu falei, a terceira idade, a quarta idade, as pessoas têm que entender isso. Que agora você pode, depois dos 60 anos, viver mais 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos. Então você tem que se perguntar, como eu quero viver esses próximos anos da minha vida? Não é nem como eu quero viver minha velhice, não. Como eu quero viver esses próximos anos da minha vida e fazer um planejamento mesmo. Planejamento de saúde física, saúde mental, saúde emocional, planejamento de como vai ser sua vida social, do que você vai fazer por você, enfim, é um planejamento, sua vida espiritual, né? É um momento também que você pode se doar mais para quem necessita, enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer na velhice. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vi que gostaram, eu também adorei falar sobre esse tema, adorei a presença de vocês, beijo grande. Quarta-feira que vem eu tô às 16 horas com a meditação e às 17 com outro tema. Se vocês quiserem sugerir algum tema, perfeito, tá? Que vai ajudar na qualidade de vida de todos nós. Beijo grande. Alguém colocou aqui, Ana Cláudia. Deixa eu ver.
Sandra, você é maravilhosa. Poucas pessoas valorizam o idoso. A idade não limita sonhos nem desejos. Muito feliz por tudo que ouvi. Que bom, Ana Cláudia, que bom. Sempre é muito bom te ouvir, Sandra. Que ótimo. Obrigada. Obrigada. Vai ficar gravado, depois eu vou compartilhar, tá? No YouTube, em vários lugares, tá bom? No Face, e no LinkedIn. Beijo grande, que eu fico preocupada em cair e não conseguir salvar. Beijo grande, obrigada pela presença.